Eu direi que a primeira visita que eu fiz a Paris foi em 1961, isto é, há 56 anos, estamos em 2017. Quando eu fui para Paris em 1961, nas férias, eu tinha acabado o liceu e estava a tirar um curso superior, um curso de engenharia que eu tirei na Academia Militar na altura. Portanto, eu entrei para a universidade nos anos em 57, por aí, 57, 58, em 61 estava a meio do curso. E realmente a primeira oportunidade que eu tive de viajar foi quando fiz 18 anos e tive passaporte e pude fazer as minhas primeiras férias fora em Paris. Isto porque nessa altura eu tinha já não só o meu curso universitário desenrolava-se, mas em paralelo eu frequentei a Sociedade Cooperativa de Gravadores Portugueses. Portanto, de manhã ia para a universidade, de tarde ia para a Sociedade de Gravadores, onde para mim foi fundamental, porque era a única hipótese de eu ter uma escola livre. Não podia estar matriculado em duas escolas superiores ao mesmo tempo, portanto a gravura era uma escola livre, por onde passaram nessa altura, quando eu ainda era um aprendiz de feiticeiro, os grandes artistas deste país, nomeadamente o Almada Negreiros, o Ogã, o Pomar, a Charrua, Alice Jorge, etc. Não é? E esse contacto foi realmente o começo de uma coisa que não se pode prever, mas enfim, de uma coisa que eu desejava, que era dedicar-me um dia exclusivamente às artes. A gravura era uma escola prática, não havia teorias, não é? Mas nessa altura, nomeadamente aqui na Fundação Gulbenkian, ministravam-se uma série de cursos de História da Arte, cursos também livres, não é? Mas, por exemplo, lembro-me de um curso do Adriano Guzmão, que foi um conjunto de aulas em que a gente aprendia uma série enfim, não só noções, mas realmente a história da arte. E outra organização onde eu simultaneamente me fiz sócio, digamos, e que frequentava, era o MERAR, que era o Movimento de Renovação da Arte Religiosa, onde, nessa altura, os grandes arquitetos jovens estavam lá, enfim, nomeadamente o Nuno Teotónio Pereira, o Portas e muitos outros, não é? Onde nas reuniões que havia e nas palestras que se produziam, nomeadamente na Sociedade de Belas Artes, eu fui adquirindo, digamos, uma bagagem cultural ligada a um setor que eu preconizava que poderia um dia ser, digamos, aquilo que eu viria a desenvolver, etc. Guimarães, na altura em que eu vivi lá, eu vivi praticamente primeiro até aos 17 anos, depois vim estudar para Lisboa, mas durante esses 17 anos de uma juventude, de uma infância e de uma juventude, Guimarães, eu já disse isso inúmeras vezes, Guimarães era uma cidade medieval, perfeitamente medieval, pequena, não tinha, digamos, grandes atrativos culturais, a não ser o Museu Alberto Sampaio, que era um museu de arte religiosa, e a Sociedade Martins Sarmento, que era uma coisa extremamente elitista e que se resumia a meia dúzia de pessoas que gostavam de arqueologia. Eu era uma dessas pessoas. E portanto, a minha formação visual e, digamos, de contágio andava por aí, não é?
No Museu Alberto Sampaio havia uma diretora, que era a doutora Maria Emília Teixeira, que era uma pessoa muito interessante e com quem eu conversava imenso. E no Museu Alberto Sampaio, na Sociedade de Martins Sarmento, o diretor, na altura, era o coronel Mário Cardoso, um velho coronel reformado, arqueólogo, e que também foi muito útil para, digamos, despertar determinados gostos, etc, etc. De maneira que, ao nível museológico, eram as pedras e a arte medieval, e ao nível de paisagem, eram as pedras e a paisagem minhota da altura, de campos, vinhas, portanto, enfim, e os possíveis animais que se encontravam pelo caminho, na rua, a aliar a isso, havia as festas populares, que eram festas, quase que direi, comparando-as com coisas muito posteriores, mágico-religiosas, profanas, onde se benziam as pessoas e os animais. E junto ao adro das igrejas, mesmo da cidade, pois os animais estavam a par, enfim, das pessoas, etc, etc. As festas gualterianas, que eram as festas da cidade, tinham uma particularidade, é que nesses dias, 3 dias, engalanavam a cidade com arcos e balões, papel de seda, etc., que a transformava radicalmente. E deixava de ser uma cidade de granito medieval pesada para ser uma cidade alegre, muito, com muita população, etc, etc. Quando diz que as suas cores são as cores do Minho, na sua paleta de cores, é daí? É das festas? Sim. Ou é também das paisagens? Eu acho que é mais das feiras e dessas ornamentações e desse o brilho das ornamentações. O seu lado pop é um lado popular associado também a essas festas? Acho que sim. Há coisas ligadas à pop, alguma produção que eu tive ligada a essa zona, que também são onde fui buscar, digamos, elementos e argumentos aos contos populares, esse tipo de coisas, não é? Depois transformados enfim, numa linguagem mais hermética, se quiser, etc. Portanto, isto foi, em linhas gerais, aquilo que eu fiz e o que se passava na minha juventude. Já agora, é curioso que, nesse período, uma das pessoas que eu também frequentava com regularidade era um pintor naif, que era o mestre Caçoila, que era um alfaiate, e que produzia umas obras muito originais, muito ligadas a uma zona rural, etc., mas com um grande espírito criativo, e que eu tive oportunidade, agora em Guimarães, lá no Centro Internacional das Artes de Guimarães, de mostrar pela primeira vez um conjunto abundante das obras dele. Era um pintor naif raro, porque há muitos pintores naifes, mas ele era um pintor naif extremamente pessoal, quer dizer, que tinha o seu cunho irónico e era um homem extraordinário. Portanto, Guimarães vai para Lisboa. De Guimarães vim para Lisboa, vim estudar aqui, como lhe digo. Eu comecei na Academia Militar, depois terminei o curso no Instituto Superior Técnico,
estava lá matriculado, e simultaneamente na Sociedade de Gravadores. Agora, Lisboa, na altura, se Guimarães era medieval, Lisboa, pouco mais ou menos, ou mais ou menos, quer dizer, ainda nessa altura. De qualquer modo, tive oportunidade de ver, por exemplo, no CNI, que era um local chamado Secretariado Nacional da Informação, mas que realizavam exposições interessantes. Eu lembro-me de ter visto lá, nessa altura, portanto, estamos em 58, 59, por aí, uma grande exposição do Amadeu de Sousa Cardoso, uma grande exposição de arte brasileira, com o Cavalcanti, Portinari, etc., e mais umas outras exposições. Agora, eu comecei a ver obras originais de grandes artistas que eu admirava, como, por exemplo, Picasso, etc., em Paris. Isso foi a primeira vez. E só muito mais tarde, é que, depois da Fundação Gulbenkian existir, é que começámos a ver aqui em Portugal. Portanto, como está a dizer, de certa maneira, que Lisboa não é mais do que um trampolim para Paris, que certo, é uma espécie de preparação para aquilo que... De certo modo, porque eu nunca deixei de passar as minhas férias no estrangeiro, nomeadamente em Paris. A primeira vez em 61 e depois de novo em 64. Porque eu sempre viajei, quer dizer, apesar de... eu tinha pouco dinheiro, obviamente, ou nenhum, mas a gente viajava de comboio, naqueles comboios de terceira classe, que antigamente havia a terceira classe e tal. E a minha segunda viagem a Paris foi, portanto, em 64. Em 64 estive de novo em Paris e, nessa altura, tive a oportunidade de frequentar o ateliê do Aiter, que era, enfim, já morreu, mas era um famoso gravador que eu tinha conhecido e pela primeira vez também me confronto com aquilo que o Restani mais tarde apelidou de novos realistas. E vi, por exemplo, na Galeria J, a Niki de Sanfalo, e assisti a uma sessão de tiros da Niki de Sanfalo. Portanto, esse tipo de coisas ficaram-me no olhar e na memória. Não é? Era absolutamente novo e radical para si? Absolutamente novo e radical. Porque a concepção da arte na altura era muito ligada às coisas mais tradicionais, as pinturas sobre tela, mesmo as esculturas eram esculturas dentro de uma concepção um bocado académica a puxar para o moderno, digamos. E realmente com autores como a Niki de Sanfalo, Armand, etc., pude entrar, digamos, numa outra linha de conceito e de realizações. Chegou a conhecer, quer dizer, como é que conheceu o Restani? Sim. E como é que se deu esse encontro? Olha, o Restani é uma história curiosa porque em 1900, eu ia ver aqui na cábula, mas foi para em 1900 e... eu ia ver aqui... exatamente, em 1983 eu fiz uma exposição em Paris na Galeria Laydebuff. A Galeria Laydebuff era uma galeria dirigida pela Ceres Franco, que é uma brasileira, que é viva de resto, e que expunha obras numa linha de artistas
Irrégulier, quer dizer, o Macreau, que morreu no hospício, o Corneille, e muitos outros artistas numa linha de figuração, mas bastante especial. E a Ceres eu fiz essa exposição, depois trabalhei com a Ceres durante vários anos, com mais ou menos regularidade, e em 1995, porque entretanto os anos passavam, a Ceres envelhecia, e eu acabei por comprar a casa da Ceres Franco, que era por cima da galeria, na Rue Leidoeuf, na Rue Quincampoix. A Ceres Franco viveu com o Pierre Restany durante muitos anos. De maneira que o Pierre Restany, isto agora já não sei, mas o Pierre Restany um dia convidou-me para participar na Bienal de Seul, na Bienal de Seul, onde eu fiz um automóvel, e portanto começámos-nos a conhecer aí. Conheceu via Ceres Franco. Via Ceres Franco. Foi via ela que chegou ao Restany. Exatamente. E o Restany começou a conhecer bem a minha obra, inclusivamente, aliás, neste livro dele até há uma fotografia onde eu estou com ele no Japão, nomeadamente na inauguração de um conjunto enorme de obras que eu fiz em Kushiro, numa cidade na ilha de Hokkaido, e que ele esteve presente, etc, etc. Bom, depois as relações foram mais frequentes, etc. Este livro veio posteriormente, porque este livro editado pela Différence foi editado porque o Joaquim Vital quis editar, portanto quis publicar. De resto, este texto escrito para este livro foi escrito para uma outra editora, curiosamente, que depois desapareceu e acabou depois por ser editado pelo Joaquim. Na Différence tinha, entretanto, sido editado um outro livro do Alain Bonfim, um livro muito mais volumoso, etc. De maneira que, como vê, agora fizemos um avanço muito grande, mas podemos voltar já. Já agora, uma pergunta, se calhar um bocado provocadora. Considera-se um novo realista? Sabe, o meu processo criativo tem sido um processo de desenvolver temas e ideias ao longo dos anos, fruto de várias circunstâncias. E o meu método de trabalho é um método de criação de alfabetos, de maneira que sempre que há um tema novo, sempre que há novas ideias, eu procuro transformar esses conceitos em processos ideográficos que no fundo dão esses alfabetos. E por conseguinte, eu continuo a produzir objetos que acompanham a evolução do meu percurso artístico, das minhas ideias, etc. Não sei, quer dizer, não sei. Em determinado momento há um novo fator importante que entrou no meu trabalho e no meu pensamento, que foi a antropologia. E a antropologia dita, a antropologia africana, concreta, etc, etc. E esse fator fez também transformar as minhas preocupações noutro sentido, não é? Claro que depois perguntam, mas e como é que tudo isso se manifesta e se descreve, etc. E sabe porque é que eu lhe fiz essa pergunta? Porque
se olharmos um pouco para o trabalho do Villeblé e do Anse, eles também têm, quanto a mim, um método de observação do real que, de certa forma, também é antropologizado ou antropologizante, a antropologia do cotidiano, exatamente, não é? Exatamente. O tropeçar sobre essas affiches e outras coisas demais. A poesia do Anse também me fez, de uma certa maneira, pode parecer muito diferente do seu trabalho, mas encontro ali algumas consonâncias e por isso é que eu lhe fiz essa pergunta, na verdade. Mas, por exemplo, quando eu fui para a África pela primeira vez, em 1967, eu digamos, quando pus os pés em África, nomeadamente em Angola, eu encontrei-me, eu olhei para uma zona do mundo com uma cultura que não era a minha cultura. E isso levou-me a pensar como é que eu posso entender-me aqui. E ao fim de 2 anos, mais ou menos, que eu tinha começado a abordar o problema da arte africana, de como é que os africanos se comunicavam entre si, etc. E eu ter conhecido tribos que tinham processos ideográficos de comunicação. Digo assim, bom, mas realmente este processo ideográfico poderá ser um meio, mas eu tenho de construir, digamos, um entendimento mútuo, de novo, através de um alfabeto. E foi a partir dessa ideia que eu construí nessa altura o alfabeto africano, que no fundo era um conjunto de símbolos ideográficos que tinham formas e conteúdo, que depois também esteve na origem de outros alfabetos subsequentes. Mas... Desculpa, mas essas tribos que fala e esses processos ideográficos, o que o José fazia era interpretava-os à sua maneira ou era reapropriava-os e transformava-os um pouco de uma certa maneira? Ou sim, era mais... Eu apropriava-me dos símbolos e depois modificava-os, não é? Apropriava-os dos símbolos... Porque há uma tribo, que é uma tribo dos Negóios de Cabinda, que produziram centenas de imagens ideográficas nas tampas das panelas que eles usavam. E eram coisas gravadas em baixo relevo, em alto relevo, etc, etc. E era um conjunto vastíssimo de formas, não é? E cada tampa dessas terrinas era uma história, quer dizer, era um conjunto de formas, de pequenos desenhos, etc., e que eles contavam uma história. Era um provérbio, uma coisa qualquer. Portanto, e daí havia um fundo moral a tirar. E, portanto, isso para um artista plástico era o ideal, quer dizer, estava aí encontrada uma fórmula, não é? Uma espécie de ovo de Colombo, que eu depois desenvolvia à saciedade até hoje, não é? Embora esse alfabeto inicial fosse usado num período bem definido, entre 72, 74, por aí, e depois o que vem a seguir é já uma deriva desse alfabeto, acrescentando outras coisas, não é? Porque aí está, neste meu percurso, em que se fala de Paris, etc., mas eu tive profundas influências de outras zonas do mundo por onde eu fiz incursões, nomeadamente no México e depois, mais tarde, na Ásia, não é? No Japão, na China, etc., etc. Há aqui 2 pistas possíveis de desenvolvimento. Ou exploramos mais Cabinda, a sua fase militar, etc., um engenheiro de telecomunicações, ou voltamos para Paris e falamos mais do meio, de como é que se insere, que amizades é que faz. Há uma pergunta que eu faço aos convidados sempre, que é que tipo de ligações é que estabeleceu com os portugueses por lá.
E, portanto, se calhar é uma pista também para si, eventualmente, se contactou com o grupo KWY, por exemplo, se encontrava e se conjuminava, de uma certa maneira, coisas com os portugueses que estavam em Paris, ou se afastou radicalmente os portugueses e contactou mais com a Serres, o Restani, ou eventualmente outros artistas franceses. Escolha, se quiser. Bom, eu ia lhe dizer o seguinte, em determinada altura, realmente Paris foi extremamente importante, mas curiosamente a minha participação em Paris fez-se, digamos, visivelmente muito através de outros veículos estrangeiros, nomeadamente as galerias estrangeiras com quem eu trabalhava. E para dar assim já um grande salto, de resto, a primeira exposição que eu fiz em Paris foi em 1979, na galeria Le Soleil dans la Tête. E curiosamente, a partir daí, eu tive também contactos e bons contactos e relações com o ARC, nomeadamente a Dani Bloch, que organizava várias exposições onde eu participei, como por exemplo nesta exposição Travaux sur papier et objet en ville parisis, isto em 78, e ainda em 79 no Salon de Mai e Grands et Jeunes d'Aujourd'hui, onde eu participei várias vezes, e de resto nessa altura até o próprio Estado francês me comprou uma obra no Salon de Mai. Mas depois em 84 faz a FIAC também. A FIAC, 83. Eu fiz a FIAC várias vezes, pelo menos 3 vezes a título individual. Fiz em 83 com a Galeria Navilho e depois em 85, talvez, de novo. Não, em 87, 85, 87, também com a Navilho. E em 84 participei de uma exposição interessante que foi no Centro Cultural Português, Le Labyrinthe. Foi uma exposição na altura em que o Auguste de França era o diretor. E em 88, isto proveniente também do meu relacionamento com a Ceres Franco, participei no ARC, no Museu d'Art Moderne La Ville de Paris, Musée des Enfants, uma exposição que se chamava Singulier, Bru ou Naïf, com o Corneille, o Macréo, etc, etc. E em Toulon, isto já não é Paris, mas na exposição Lisbonne Aujourd'hui. E só uma pergunta também relativamente à sua presença em França. Nunca deixou de viver ou de estar estabelecido de uma certa maneira em França? A partir do momento em que lá vai, nunca mais cortou a ligação? Não, nunca mais. Eu, de resto, desde 1995 eu tenho lá uma casa, que era a Casa das Séries e tal. Mas, sim, eu sempre, antes disso, estava lá com frequência, não é? Bom, mas é só para lhe dizer que, por exemplo, de novo, em 91, eu participo no Salão de Mars, com a Galeria Navilho de Milão. E, de novo, participo na FIAC, eu agora não tenho bem a certeza, mas suponho que foi com a Galeria Portuguesa, a Galeria Fernando Santos, na FIAC, exposições pessoais, personalmente. Depois, em 93, em Angoulême, eu participei em 2 exposições curiosas. Uma delas foi no museu, há um museu em Angoulême que tem uma coleção fabulosa de arte africana,
E eu então introduzi uma série de peças minhas, nomeadamente objetos, esculturas e tal, dentro das vitrines com as peças africanas. Isso causou assim, as pessoas não sabiam bem o que era uma e o que era outra. E no Museu du Papier e des Beaux-Arts, também em Angoulême, isto em 83. Depois, em 93, em 94, a Arte difunde o livro, o vídeo Je vis cette vie magique dans mon atelier, realizada pelo Erwin Leiser, que era um tipo, ele era sueco, mas fazia muitas realizações, retratos de artistas. Bom, e depois outro tipo de coisas, por exemplo, em 98 o Pierre Rassani apresentou-me no Instituto Camões uns álbuns de litografias que eu tinha feito lá, e em 2000 realizei no Instituto Camões também uma exposição Nouveau Reliquaire, que eram umas caixas, pareciam umas assemblagens idênticas ao que o Armand fazia, mas com outro conceito e com outros materiais. Eram caixas onde se guardavam as relíquias, as minhas relíquias, digamos. Não é? E para terminar este desfolhar desta, participo ainda em 2003 na exposição Lisbonne-Lisboa, un monde fait de tous les mondes, em La Villette. E uma exposição individual na Galeria Hélène Lamarck, e uma exposição de obras gráficas na Galerie Layune. Portanto, finalmente, pois, um outro editor, o Jacques Boulon, edita-me também uma série de boulders, e foi na altura em que o Joaquim Vital edita o livro com a autoria do Bonfim. Em 2010 é apresentado o álbum Inframonde, com texto do Gilbert Lascaux, pelo editor Place des Arts. E finalmente, este ano, participei na l'International des Visionnaires, que é uma exposição da coleção da Sérès Franco e que foi organizada pelo Jean-Hubert Martin, em Montpellier, onde a coleção da Sérès está lá, em Montpellier. Montpellier. Bom, isto, digamos, é para lhe dar a pontuação em relação às coisas de França, não é? Agora, quando me perguntam, mas relacionou-se com o meio francês e tal, tanto quanto era possível, não é? Os artistas portugueses com quem que eu me dei e que visitava, na altura em que ele estava lá, era sobretudo o Jorge Martins, o Escada, o António da Costa, assim, que eu me recordo. Talvez o Alves também, não? O Alves, eu não cheguei a conhecê-lo. Okay. Não. Vi a exposição que ele fez aqui no Porto, que eu achei excelente também, não é? Mas não cheguei a conhecê-lo. Depois, Mas quando diz essas pessoas que via mais via por amizade ou havia de uma certa maneira uma vontade de criar coisas também em comum? Ou... Não. Porque, pois, não, havia, porque havia mesmo assim uma diferença
não sei, em relação ao Escada, o Escada já era mais velho que eu e, portanto, curiosamente, da minha idade, portugueses, não tenho... Porque eu andava muito mais, por exemplo, apesar dessas coisas, eu andava muito mais, por exemplo, pela Bélgica, onde tinha mais amigos artistas na Bélgica, sei lá, deixa-me lá ver, o Guy van den Branden, o Van Riet, uma série deles que eu ia, enfim, conhecendo, mas mais por razões até profissionais, a gente encontrava-se, menos, digamos, por trocas de ideias, de métodos de trabalho, de grupo, de coisas desse tipo. Nunca pensou em estabelecer-se na Bélgica? Sim, pensei. Eu de resto, cheguei a ter lá um ateliê emprestado, embora, mas pelo Guy van den Branden, em Antuérpia, onde eu fiz muitas exposições e onde grande parte da minha obra foi... eu tive durante muitos anos um contrato com o Marchand que praticamente escoou toda a minha obra, não é? Nos anos 80, praticamente, ele escoava completamente a minha obra, na Bélgica. Em Paris, sabe que o problema da vida dos artistas, da carreira artística, é que a gente, por exemplo, eu trabalhei com várias galerias importantes, Navilho, vários anos. Ele morreu, acabou a galeria. E depois é complicado a gente ligar-se a outras pessoas, a outras galerias e tal. Por exemplo, eu depois dele comecei a trabalhar e, enfim, teoricamente ainda trabalho com uma galeria em Milão, que é a Galeria São Carlo. Mas já não é a mesma coisa, quer dizer, eu comecei a trabalhar com esta Galeria Navilho, mas foi praticamente ele que me lançou, não é? Quer dizer, depois, em Paris, em Madrid, trabalhei com a Joana Mordó, que era uma galeria ótima, excelente, etc. Pronto, a senhora morreu. Percebe? Em Barcelona, com a Galeria René Metras, a mesma coisa, não é? Na Bélgica, eu trabalhei com a Fundação Varanaman, com o Emile Varanaman, também morreu. E, portanto, é evidente que daí, mesmo assim, ficaram sempre laços, raízes e outras... E daí aconteceram outras coisas, não é? E, por outro lado, neste meu deambular, eu tenho ido parar a locais como, por exemplo, o Japão, onde há mais de 25 anos que trabalho com as mesmas pessoas no Japão. E são pessoas como que gostam daquilo que eu faço, que me representam bem, etc. Não é? De resto, no dia 2 de novembro deste ano, inauguro um conjunto de obras numa cidade japonesa, em Tokumachi, que é uma zona do interior onde eu já trabalhei muito também, não é? E o nevoeiro de Lisboa? O nevoeiro de Lisboa. Como é que... Estou a equacionar o quarto capítulo, digamos assim, que é a relação Paris-Lisboa. O José tem um ateliê em Paris, mas tenho o ateliê principal aqui em Lisboa, não é? Também. E a minha ideia de nevoeiro aqui metafórica, obviamente, está associada às resistências que eventualmente encontra aqui. Mas ouça, isto é o pequeno mundo, não é? Lisboa e Portugal nunca deixou de ser um pequeno mundo. Não só periférico, mas isso é outra coisa, mas é um pequeno mundo. Hoje, a maior parte dos artistas que trabalham e que são reconhecidos e tal,
tem pontes fora, não é? Cada vez mais pontes fora. Aqui, eu acho que isto continua a ser um pequeno mundo. Embora por razões variadas e até talvez de interesses, há um outro tipo de abertura, não é? Um outro tipo de abertura. Quer dizer, hoje a arte já não é considerada, já não é desconsiderada. Quer dizer, hoje a arte é para muitos um negócio, não é? Como sabe, é um negócio. É uma atividade onde cada vez o Estado mais deseja afastar-se dela, não é? E deixar que sejam os privados a ocupar-se. Curiosamente, ainda outro dia li um artigo do editor da Beaux-Arts Magazine, em que ele dizia que hoje em França cada vez mais a cultura está nas mãos dos privados. E as grandes exposições que se realizam hoje em França, nomeadamente em Paris, são realizadas por privados porque o Estado não tinha hipótese de as fazer. E ele refere-se, por exemplo, à exposição de Choukine na Fundação Vuitton. E, curiosamente, o novo museu da coleção Pinault é integralmente suportado por ele. Ele, aliás, diz: nós vamos recuperar o Palais de La Monnaie, da Bolsa de Paris, à nossa custa. Vamos gastar 100 milhões para pôr e transformar isto num museu e tal, à custa do dinheiro da minha família, dizia ele. Portanto, só que nós cá em Portugal não temos nem um Vuitton nem um Pinault, quer dizer, os mecenas portugueses são mecenas que esmifram o Estado para não fazer nada, quer dizer, não é? Assim como assim em Portugal há a EDP, por exemplo, que também já é, pois, de uma certa maneira, uma entidade privada, pois, que tem o MAT. Exatamente, isso é mais recente. Exato. E, portanto, faz a sua visão do panorama português em termos das artes visuais é mais enublada do que solarenga? Ou... Quer dizer, isto melhorou muito. Aliás, isto melhorou sobretudo depois de que a Fundação Gulbenkian criou o suporte para os artistas e criou na altura o CAM, criou, enfim, aqui o Museu da Coleção Antiga, etc, etc. Isso aí foi radical e fundamental. Bom, e outras coisas sucederam positivas, por exemplo, a Fundação de Serralves, que tem tido também um bom trabalho, mas andam todos aflitos, quer dizer, tirando a Fundação Gulbenkian, que se anda não mostra, mas as outras andam todos aflitos, a pedir dinheiro por todo lado, a dizer tal. Aliás, por exemplo, em Guimarães, lá o Centro das Artes de Guimarães, nós também estamos com imensas dificuldades. Ao que parece agora, a Comunidade Europeia vai subsidiar, vai apoiar, porque construiu-se lá um edifício ótimo, bom, que foi pago 75% pela Comunidade Europeia e o resto pela Câmara, mas a partir daí aquilo não, enfim, para sustentar uma coisa dessas é preciso um mínimo de estrutura e um mínimo de dedicação exclusiva, coisa que não existe, não é? E, portanto, embora neste caso, por exemplo, o miolo que lá está, não foi pago, portanto foi gratuitamente posta lá as minhas coleções africanas e tal, esta coisa. Não se gastou um centavo com isso, mas
aquilo será o humus, não é? Será o chão de uma coisa que tem de germinar, não é? E essas coisas têm os seus custos, quer dizer, eu acho que quando se faz um orçamento de Estado, etc., o fator cultural, e repare, não é só nas artes plásticas, mas quer dizer, a conservação do património, não é? Que é outra coisa muito importante. Se não se conserva o património, qualquer dia não temos história, não é? De maneira que isto é tudo um encadear de assuntos. Agora, a verdade é que a minha, digamos, saída para fora de Portugal deveu-se sempre a fatores externos, quer dizer, galeristas com quem eu trabalhei, na Bélgica, por exemplo, em 1976 ou 77, eu comecei a trabalhar com assiduidade na Bélgica. A minha obra começou a ser divulgada e difundida e mais ou menos conhecida. Na Itália, na Alemanha, com quem ainda trabalho. O meu maior colecionador é um alemão, que de resto está a preparar já uma série de exposições para daqui a 2 anos, quando eu fizer 80 anos. E ele começou a comprar coisas minhas para aí há 20 anos. E que é o Museu, que é a Fundação Wurth. E ele tem hoje centenas de peças minhas. As peças mais importantes, maiores, de maiores dimensões e tal, estão na posse dele. Coisa que não acontece aqui em Portugal, enfim, a Fundação Gulbenkian, por acaso, tem algumas coisas boas. Serralves tem 2 ou 3 peças e pouco mais. O Ministério da Cultura não tem nada praticamente, tem 1 ou 2, assim, uma coisa. Mas quer dizer... Mas paradoxalmente a imagem do turismo de Portugal, de braços abertos, é seu, não é? É sua. Fez 25 anos, exatamente. Sim, na altura convidaram para fazer esse símbolo, logo do turismo, e eu fiz, e por acaso tem-se aguentado, quer dizer, coisa rara, não é? Mas, por exemplo, as coisas públicas, as obras públicas, eu fiz a estação metropolitana de Carnide, em neon, toda em neon no interior, aquilo está tudo apagado há não sei quantos anos, quer dizer, portanto, não há essa preocupação, não é? Por exemplo, cito-lhe uma história curiosa, que no Japão, o primeiro projeto que eu fiz foi uma coisa que se chamava Faria Tachikawa, e que foi também uma nova cidade que foi construída, e eles convidaram uma centena de artistas internacionais para realizarem obras perfeitamente adaptadas a determinados sítios dessa coisa. Portanto, sei lá, por exemplo, o Rauschenberg fez uma bicicleta toda em neon que sinalizava um parque de bicicletas, não é? Isto é um exemplo que lhe dou. Portanto, havia sempre uma intenção quando eles pediam. Bom, e eu participei nesse projeto, fiz uma peça também, de exterior, e ao fim de 20 e picos anos, essas peças, que eram uma centena, estavam perfeitamente estragadas, gastas, etc. E eles tiveram a ideia de constituir um grupo de voluntários orientado por técnicos e que recuperaram essa centena de... Criaram uma espécie de clube que defende essas obras, que organiza visitas guiadas e, digamos, esse museu ao ar livre tornou-se um sucesso de visitas e de visitantes, etc. Portanto, isto são países diferentes, com conceitos diferentes, não é? Agora, eu não sei se há aí pontos que falta abordar
Gostava ainda, se calhar, de lhe perguntar porque é que mantém essa ligação com Paris, mas julgo que perceber que terá a ver também com a sua posição geográfica, também o facto de estar perto do seu Não, colecionador. pois, não só, quer dizer, eu para já sinto-me bem em Paris, não é? Tenho esta casa há 20 e tal anos, tenho amigos, limpo os olhos, como eu digo, não é? E visito imensas todas as exposições, quer dizer, eu estou a 50 passos do Centro Pompidou, portanto não há nada que me escape, de maneira que eu todos os meses passo lá uma semana mais ou menos, não é? Depois também o problema da minha coleção, sobretudo africana e tal, eu tenho muitos contactos lá, faço parte dos amigos do Museu do Quai Branly, no domingo vou para lá porque depois é a semana do Parcours du Monde, onde todas essas coisas acontecem, não é? E por conseguinte, eu hoje quase que não era capaz de viver sem ter essa possibilidade, não é?